A nossa conversa hoje, a nossa presença de hoje é de uma personalidade que se ocupa de tratar de assuntos relacionados às corporações, às empresas, ao ambiente empresarial, principalmente quando conjuga a questão familiar no ambiente empresarial. A presença é do consultor, coach e terapeuta familiar Eduardo Val, com quem eu vou conversar agora. Eduardo, você atua como consultor em programas de gestão de empresa familiar, incluindo sucessão familiar, né? Como é que na prática isso funciona? Como é que você conduz essa abordagem? Então, considerando que essa empresa ela é de gestão familiar, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Principalmente da forma como vai se implantar o processo que vai rodar dentro dessa empresa. Então, basicamente, esse trabalho ele tem a ver com a organização das pessoas, né? A identificação clara dos lugares onde essas pessoas vão ocupar, também deixar claro quais são as funções que esse cargo exige, quais são as habilidades que esses indivíduos precisam ter para ocupar esse cargo. Então, considerando ser uma empresa familiar, a gente constrói esse processo juntamente com a família. É um processo construtivista. As pessoas não recebem passivamente orientação sua, elas trazem os conteúdos dela que você então vai alinhavando. Perfeita colocação, é exatamente isso. Então, o objetivo é criar um espaço, né, amplo, conversacional, aonde permite cada membro familiar se empoderar da voz, da fala, né, poder externalizar os seus desejos, os seus sonhos, né, o que aquela empresa significa para ele. E aí, a partir dessa fala, né, onde não só ele fala, como ele também se escuta e permite que também os membros familiares o escutem e acolham os seus desejos. Então, a partir daí, em conjunto com a família, nós vamos construindo como vai ser construída essa governança corporativa. Não há resistência, então, por causa da cultura da empresa, a essa abordagem também, que é uma abordagem de... digamos, não sei se pode dizer impessoal, porque na verdade, na medida que você dá voz à pessoa, você está deixando que o discurso da pessoa, que a pessoa traga o seu discurso, suas razões, sua visão de mundo, né? Mas isso não cria, às vezes você não lida com dificuldades em colocar esses novos valores de construção coletiva com a cultura da empresa? Ótima pergunta. Esse é o grande desafio. Quando você comenta sobre a cultura da empresa, a gente parte da premissa que é uma cultura que foi construída desde a sua fundação, né? Falando no Brasil, as empresas aqui são relativamente novas. Então, quando entra essa segunda geração, né, dos filhos dos fundadores, que trazem consigo, né, um conceito teórico, não muito prático, mas teórico, que entra em choque com essa cultura, então esse é o grande objetivo, quer dizer, é permitir que essa empresa e que essa família possibilite a reedição dessa cultura. Quer dizer, o que é possível permanecer... Aproveitar do que passou. Perfeito. O que é bom, o que faz... é coerente à identidade desse negócio, né? E qual é essa cultura e qual é esses valores que é possível uma reflexão para que ela se atualize. Essa é a grande beleza desse trabalho, é a atualização. Porque entenda, quando a gente fala de identidade, isso é um dos pontos que a gente toca no trabalho, né? A gente pergunta para a família o seguinte, por exemplo, como você deseja ser visto? Como a sua empresa deseja ser vista pelo mercado? Quais são os valores que você deseja que o mercado perceba do seu negócio? E o quão dessa identidade, desses valores tem sentido com essa família atual? O que é necessário atualizar aí? Sem entrar em descompasso com o mercado. Então, perceba,
A mudança em que esse trabalho procura promover, a gente chama, no conceito técnico, é mudança de segunda ordem. O que significa isso? Eu abro mão do saber, né, o consultor abre mão do saber e parte do princípio que a família ela tem toda a condição do saber, que a solução vai nascer dela mesma. Você opera como um facilitador. Perfeitamente. Um facilitador. Perfeitamente. Mas de qualquer maneira é necessário afirmar um critério de meritocracia, né? Ou seja, não basta ser filho, tem que ser competente. Exatamente. Então, novamente, né, quando a gente cria esse espaço conversacional, quer dizer, além da competência desse filho, ele precisa se questionar se os valores dele estão alinhados com os valores da empresa. Será que é isso mesmo que ele quer? Ou será que ele está ali para não se sentir preterido? Aí tem N possibilidades que Ou até porque é uma expectativa com relação ao papel dele na família, né? Exatamente. Um peso, aliás. Exatamente. Né? Então, assim, quando esse filho se dá esse espaço, né, para que ele entre nesse processo de reflexão, a contribuição dele vai ser mais positiva, tanto ou ficar ou sair. O que complica nessa atualização que eu mencionei é exatamente os membros familiares ficarem em dúvida. Quer dizer, eu quero ficar no negócio porque aqui eu sou reconhecido, mas aqui não tem muito a ver com o meu sonho, mas se eu sair, como é que eu vou ficar dentro desse contexto familiar, que é uma família tradicionalmente empresária? Quanto me custa sair desse contexto? Então, existe uma possibilidade desse conflito, é uma possibilidade, né? Não estou afirmando, mas que, à medida que a gente abre esse espaço conversacional, essas reflexões começam a acontecer. Hoje a presença do consultor, coach e terapeuta familiar Eduardo Val. Voltamos já. Voltamos com a presença do consultor, coach e terapeuta familiar Eduardo Val. Eduardo, no bloco anterior você estava falando a respeito da família, de um alinhamento efetivo ocorrer quando há uma absorção dos valores da família, valores esses que devem tanto acatar aqueles anteriores, tradicionais, remanescentes, quanto os novos que os novos integrantes da família venham a acrescentar. Agora eu te pergunto, existe alguns grupos empresariais aqui do Estado, talvez pela história de vida dos seus fundadores, eles adotam os critérios de colocar os herdeiros e futuros sucessores nas funções mais modestas, mais humildes do organograma, para que ele conheça de baixo para cima a empresa que eventualmente um dia ele irá assumir. Você tem encontrado esse tipo de critério, de programa, de ação? Como é que você vê isso, essa familiaridade com a empresa a partir dos seus níveis mais modestos? Então, se isso for coerente para esse contexto familiar, quer dizer, se esses filhos concordam com essa estratégia, quer dizer, se isso é algo que não é impositivo, mas é construído como uma forma dessa geração ampliar o seu contato com a empresa, ok, é uma metodologia válida. Não vejo nenhum problema com relação a isso, não. Uhum. Mas não necessariamente não significa que tem que ser, digamos assim, um critério exclusivista, né? Pode haver outra maneira, né? Perfeito. Essa palavra que você utilizou eu acho muito rica, né? Você diz tem que ser. O tem que ser, ele acaba sendo impositivo. Então, quando a gente dissolve essa palavra tem que ser e a própria família encontra uma maneira que ela entenda ideal para que esse fundador se sinta seguro com essa formação da nova geração, ok, tá válido. Agora, quando você vai trabalhar numa empresa, pressupõe que as pessoas estão abertas e receptivas à orientação ou encaminhamento que você vai dar, né? Que às vezes você pode deparar com resistência, com pessoas que têm uma arrogância natural de imaginar que não tem, são um copo cheio, não tem mais o que encher. Uhum. Como é que você lida com isso?
entender o que significa esse copo cheio para ela. Quer dizer, o que significa isso? O que essa resistência comunica para esse meio familiar? Né? Que resistência é essa? Que enrijecimento é esse que esse membro familiar está comunicando? Então, eu, né, com um olhar de curioso, né, eu vou no intuito de elucidar essa resistência que está aflorando. Que está por trás disso, desse comportamento. Exatamente. E sempre tem uma razão ali. Tá. Outra questão é a questão de um folclore corporativo que um dos grandes desafios de toda entidade, empresa, é atravessar a fase do filho, chegar ao neto. Que finalmente a primeira geração constrói a segunda, nem sempre dá uma continuidade, pelo menos dentro da expectativa dos fundadores. Você já lidou com essas situações? Lida? Elas estão presentes? Muito legal essa colocação sua. O IBGE informa, né, um dado estatístico, que 80% das empresas brasileiras são de gestão familiar e, porém, 30% delas chegam à segunda geração e apenas 5% delas chegam à terceira geração. O IBGE aponta a estatística, né, conforme eu mencionei, mas não se tem um dado de como é que essas famílias se organizaram ou se desorganizaram por conta desse contexto econômico. Né? Tem um ditado popular muito interessante: quem casa, quer casa. E para ter casa precisa ter o quê? Recurso financeiro. E onde se capta esse recurso financeiro? No mercado de trabalho. Então, olhando de forma sistêmica, qual é a intervenção que esse mercado de trabalho vai gerar dentro dessa organização familiar? E aqui tem uma curiosidade também muito interessante. A gente tem falado aqui dos valores, nós temos falado de habilidades, né? Uma característica que, por incrível que pareça, é relativamente comum, quando esse fundador, por alguma razão, ele não se sente validado pela sua família, ele não transfere o poder. Ele mantém ainda o controle como uma tentativa de se sentir útil, considerando a idade que ele já possui, e como uma tentativa de se sentir validado pelos seus membros familiares. Então, novamente, quando a gente abre esse contexto conversacional e permite a externalização dos valores, das competências da família, é uma forma estratégica para que esse fundador se sinta devidamente reconhecido pela história que ele realizou, para que então ele permita a transferência do bastão, acontecendo então a atualização do negócio. Na verdade, do que você está falando, Eduardo, você trabalha com a estratégia da terapia familiar e a ferramenta do coach. Perfeitamente. É isso. A ferramenta do coach, ela tem uma espinha dorsal que são perguntas amplamente reflexivas, né? Que dá ao outro a chance de um processo introspectivo e descobrir em si mesmo as suas respostas. E a terapia familiar sistêmica, ela me dá um olhar mais profundo de como essas pessoas se organizam dentro desse contexto familiar. Então é uma forma, só complementando, sim, é uma forma respeitosa para que esse processo da governança corporativa possa ser implementado de maneira harmoniosa. É uma bela conjugação, uma feliz conjugação. Isso decorre de uma escola ou você, através da sua experiência de vida, veio associando, juntando esses repertórios? Ótimo. Então, no Brasil nós não temos uma escola que forme um profissional para fazer exatamente esse tipo de trabalho. Esse trabalho se deu através de uma formação multidisciplinar e, somado com a minha história de vida, né? Eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo, sei bem como as empresas funcionam, né? E, claro, faço parte de uma família que, como qualquer outra, tem suas demandas, então me permitiu ter esse olhar mais cuidadoso, mais harmonioso, mais respeitoso e mais refinado para lidar com
com essas famílias empresárias. Hoje, que fontes de atualização e reciclagem os empresários têm? São cursos, seminários? Isso é individual, é subjetivo, é o interesse de cada um? Como é que é isso? Então, existem todas essas opções, né? Então, a ideia hoje, como a gente está implementando esse trabalho, ele é relativamente recente aqui no nosso estado, é criar temas específicos para que possibilitem essas famílias a participar de seminários, cursos, para poder ter um contato maior com esse tema. Eu agradeço muito, Eduardo, sua presença aqui. Obrigado. A sua presença. Obrigado. Eu me sinto muito honrado por ter sido convidado por você. Eu que fui privilegiado, eu que sou agradecido pelo conteúdo que você nos generosamente compartilhou conosco. Obrigado. Hoje a presença dele, consultor, coach e terapeuta familiar, Eduardo Val. Até já.